Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os cilindros. Vamos lá? Então, vou fazer assim, ó. Eu vou considerar um plano e um outro plano. Dois planos paralelos, tá? Um eu vou chamar de alfa, o outro eu vou chamar de beta e vou dizer que eles são paralelos. Por exemplo, o teto e o chão da nossa sala. Aí eu vou lá no plano alfa, o plano do teto, eu vou considerar um círculo. Veja que eu estou desenhando aqui por causa do plano, né? Para estar meio inclinado. Aí eu venho aqui no chão, que é o plano beta, e vou desenhar um círculo de mesmo raio. Um círculo congruente com aquele lá. Aí eu vou ligar todos os pontos dos dois círculos. Eu vou representar só esses cantinhos aqui, mas eu estou ligando todos eles. Tá bom? Então este sólido que eu formei se chama cilindro. Se você observar bem, se a gente pegar o centro desse círculo e fizer uma projeção ortogonal, ele vai cair no centro do outro. Então eu vou ter um cilindro reto, tá bom? Muito bem, vamos a outro. Olha só, vou pegar os mesmos dois planos, o teto e o chão. Vamos lá, no teto, um círculo. No chão, um círculo, congruente ao primeiro, de mesmo raio, tá bom? Aí eu vou ligar todos os pontos. Mais uma vez eu vou ligar só essas linhas aqui, nos cantinhos, tá? Nesse e nesse daqui. Então, o que acontece com esse aqui, ó? Se eu pegar o centro desse círculo e projetar no plano do outro, ele não cai no centro do outro, certo? Então nós vamos ter um cilindro oblíquo. Então no caso do cilindro reto, eu tenho essa projeção, formou com o plano um ângulo de 90 graus. Né? No caso do cilindro oblíquo, não. Ó. A projeção forma um ângulo de 90 graus, mas se eu ligar os dois vértices aqui, ó, os dois centros, né, eu não vou ter um ângulo de 90 graus, eu vou ter um ângulo θ diferente de 90. Ok? Perfeito. Bom, pessoal, vamos aqui a uma contribuição do GeoGebra sobre cilindro de revolução, pela Amanda Cristina Siqueira. Então, olha só, a gente agora há pouco falou sobre o cilindro reto. Lembra? Eu tenho dois círculos, pego o centro de um, projeto ortogonalmente e cai no centro do outro. Então, esse é o cilindro reto. O cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução. Por que isso? Olha só, nós temos aqui um retângulo HAGI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse retângulo e vou fazer uma rotação de 360 graus em torno desse eixo aqui, o eixo que contém o lado HA. Então eu vou girar o retângulo em torno do eixo. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, eu estou girando o retângulo em torno desse eixo e eu estou formando um cilindro. Então o cilindro reto, ou de revolução, é formado pela rotação de um retângulo em torno de um dos seus lados. Perfeito? Ok, pessoal. Então, pessoal, mais uma contribuição aqui do GeoGebra sobre o cálculo da área de um cilindro. Né? Para calcular a área total desse cilindro, o que a gente tem que pensar? São duas bases, perfeito? E a lateral, da mesma forma que era lá com os prismas. Duas bases mais a lateral. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos planificar, vamos abrir esse cilindro. Ok? Então eu posso mexer na altura dele, ó. Pode ser um cilindro menor, um cilindro maior, uma altura menor, uma altura maior. E aí eu vou abrir. Olha só. O que eu tenho lá em cima e lá embaixo? Dois círculos. E em volta? O que eu tenho em volta? Eu tenho um retângulo. Perfeito? Então eu tenho a área total do meu cilindro será a área da base, são duas áreas da base, então a área da base duas vezes, mais a área lateral, como a gente fazia lá com os prismas. Né? Só que a lateral de um cilindro é um retângulo. Tranquilo? Bom, pessoal, e o que a gente vai calcular sobre os cilindros? O mesmo que nós calculávamos sobre o prisma. Aliás, posso dizer que o cilindro é um prisma, só que a base desse prisma é um círculo. Né? Bom, então nós vamos calcular, em primeiro lugar,
a área total. Como é que vai ser a área total? Bom, temos o círculo lá de cima, o círculo lá de baixo e a lateral. Ou seja, são 2 vezes a área da base mais a área lateral. Muito bem. Aqui mesmo que nós temos na base, olha aqui as bases, ó, são 2 círculos. Muito bem, então são 2 círculos, 2 vezes a superfície de um círculo. Em volta, o que a gente tem em volta? Em volta nós temos um retângulo. Muito bem. Círculo, lembra? Círculo é aquele buraco. Quem caiu no buraco? O gordo, que ficou quadrado, não é isso? Então, πr quadrado. Então, 2 círculos, 2πr quadrado. Tá bom? E a área do retângulo? Bom, a gente aprendeu que a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, nós temos aqui a altura, né? E a base? A base é essa circunferência que foi aberta. Então, quando ela foi aberta, ela formou um retângulo. Então, a base do meu retângulo é o comprimento da circunferência. Lembra, quantos franceses para cobrir a árvore? 2πr. Então, 2πr vezes h vai ser a área desse meu retângulo. Tudo bem? Maravilha. Aí eu vou colocar esse 2πr em evidência e vou ter 2πr que multiplica r mais h. E o volume? Ah, volume fácil. Lembra, volume é unidade cúbica. Se a unidade cúbica que eu tenho que fazer, 3 grandezas. 2 da base, ou seja, a área da base, vezes a altura. E aí, a área da base era o círculo. Círculo, πr quadrado. Então, πr quadrado vezes h. Ok? Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre um elemento muito importante dos cilindros, que se chama secção meridiana. Muito bem, lembra? A palavra secção tem a ver com corte. Secção meridiana, um corte pelo meio. Como é que é isso? Ó, nós temos aqui um cilindro reto, nós vamos colocar aqui os raios. Aqui um raio, um raio, um raio e um raio. Então ele tem o diâmetro, aqui 2r, e aqui nós temos a altura. Então a secção meridiana é um corte que vai ser feito pelo diâmetro do cilindro. Um corte perpendicular às bases. Imagina que eu vou cortar daqui para cima. Então, esse corte vai ter a forma de um retângulo, certo? Então, a secção meridiana de um cilindro é um retângulo. Um retângulo que tem base 2r e uma altura h. Muito bem. Agora, o que acontece se o h for igual a 2r? Se a altura e o diâmetro forem iguais. Aí nós vamos ter como secção mediana um quadrado. E aí, esse cilindro que tem como secção meridiana um quadrado se chama cilindro equilátero. Tá bom? E aí, gente, o que a gente vai ter que saber sobre esse cilindro equilátero? O que a gente calculava antes? Primeiro, a área total. Lembra? São 2 círculos mais uma lateral. Então, 2 vezes a área de um círculo mais a superfície lateral. Bom, o círculo a gente não pode esquecer, né? Aquele cara que ficou preso lá no buraco, né? Ficou enquadrado, então πr quadrado. Então aqui 2πr quadrado. E a lateral, a gente abre o cilindro, né? E a gente vai ter como base o comprimento da circunferência, que é 2πr mais h. Só que o h aqui vale 2r. Então 2πr quadrado mais 4πr quadrado, eu vou ter 6πr quadrado. E o volume? Ah, volume moleza, volume unidade cúbica, né? Então 2 grandezas da base, uma da altura. Então, a área da base, πr quadrado vezes a altura. Só que a altura vale 2r, então πr quadrado vezes 2r vai dar 2πr ao cubo. Ok, pessoal? É isso aí.